A Atlântida, realidade ou mito, é apontada como o berço de uma civilização que deu origem a diferentes povos, conhecimentos e enigmas. Em muitas investigações, encontram-se referências tanto em textos bíblicos quanto em escritos de filósofos, além de vestígios arqueológicos, que nos levam a considerar que a narrativa mítica e lendária está aos poucos se materializando na atualidade. Na Odisseia, Homero descreve os acontecimentos relacionados à Atlântida descritos não como meras lendas, mas como parte integrante da própria história. As evidências de sua existência vão além. Os sacerdotes egípcios possuíam registros em seus textos sagrados que descreviam um continente situado no meio do Oceano Atlântico. Na obra intitulada Da Natureza, Platão cita o mítico continente perdido da seguinte forma: nesta ilha atlântica, reinavam reis de uma grande e maravilhosa autoridade, tinham a ilha inteira sob o seu domínio, assim como outras ilhas e parte do continente. Já em outra obra chamada Cítrias, Platão cita uma cidade de Atlântida. Posídonis, cidade com gigantes portas de ouro, construída em degraus, com sua rede de canais, seus templos gigantescos e seu sistema de governo dirigido pelos reis sacerdotes, detentores das leis ditadas pelos deuses, o primeiro dos quais é Poseidon, ou Netuno, rei dos mares, armado com o seu tridente. Em Timeu, Platão descreve uma conversa entre Sócrates, Timeu, Hermócrates e Cítrias, onde Cítrias fez a Sócrates a afirmação: ouvi contar essa história pelo meu avô, que a ouviu de Solon, o filósofo. No delta do Nilo, eleva-se a cidade de Sais, outrora capital do faraó Amazize, que foi inundada pela deusa Neiti, que os gregos chamam de Atena. Os habitantes de Sais são amigos dos atenienses, com as quais julgam ter uma origem comum. Eis porque Solon foi acolhido com grandes homenagens pela população de Sais. Os sacerdotes mais sábios da deusa Neiti apressaram-se em iniciá-lo nas antigas tradições da história. Explicavam tal ignorância pelo fato de várias catástrofes, inundações e terremotos haverem destruído os monumentos onde os gregos gravavam seus feitos. E acrescentaram os sacerdotes que calamidades ainda maiores foram às vezes causadas pelos fogos dos céus. Depois os sacerdotes fizeram saber a Solon que conheciam as histórias de Sais a partir de 8.000 anos antes daquela data. Há manuscritos, disseram, que contêm um relato de uma guerra entre os atenienses e uma nação poderosa que existia na grande ilha situada no Oceano Atlântico. Na proximidade desta ilha existiam outras, e mais além, no extremo do oceano, um grande continente. A ilha chamava-se Poseidonis, ou Atlantis, e era governada pelos reis a quem pertenciam as ilhas próximas. Quando se deu a invasão da Europa pelos Atlantes, foi Atenas, como cabeça de uma liga de cidades gregas, que pelo seu valor, salvou a Grécia do jugo daquele povo. Posteriormente houve uma grande catástrofe. Um violento terremoto sacudiu a terra que depois foi devastada por torrentes de chuva. As tropas gregas sucumbiram e Atlântida foi tragada pelo oceano. As Ilhas Canárias e a costa da Flórida compartilham semelhanças em sua fauna e flora. Em relação aos guanches das Ilhas Canárias, eles eram conhecidos por sua estatura relativamente alta, com uma altura média de cerca de 2 metros. Além disso, algumas das múmias encontradas nas Ilhas Canárias, como as descobertas na necrópole Guanche de Guaiadeque, tinham cabelos loiros dourados longos com cachos encaracolados. Essas descobertas levaram à especulação sobre possíveis conexões com Atlântida e sua influência nas origens raciais. Após a queda de Atlântida, alguns dos poucos sobreviventes optaram por ocultar seus conhecimentos nos Himalaias, enquanto outros migraram para várias regiões da Europa e América. Isso ajuda a explicar a sabedoria dos druidas, que teriam sido influenciados por alguns desses Atlantes. Outro grupo dessa civilização teria partido para o Oriente, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades persas e hindus. A mistura dos Atlantes com outras raças, como os semitas e turanianos, teria influenciado a formação das civilizações egípcia e grega.
Da mesma forma, essa dispersão deu origem às civilizações americanas, como os astecas, que compartilham certas semelhanças em suas estruturas de pirâmides, crenças religiosas, rituais e outras tradições culturais.